Leonardo Jardim é o novo técnico do Cruzeiro, confirmado. O português será o novo comandante do time celeste lá de Minas Gerais. Bom, o que se esperar, como joga e o que a gente tem de expectativa? Primeiro ponto, parabéns à diretoria do Cruzeiro que não foi em Renato Gaúcho. Um cara muito mais paternalista de gerir grupo do que de tática, de técnica e de se importar em evoluir no futebol. O Renato é um técnico muito dos anos 90, sabe? Aquele personagem que acha que tudo vai ser resolvido com talento, não se preocupa tanto com tática. Então eu acho que acertou demais o Cruzeiro em não ir em Renato Gaúcho. Ou se foi e não deu certo, agradeça, torcedor celeste, porque seria muito ruim para o Cruzeiro essa chegada do Renato Gaúcho. Técnico Tite completamente descartado pelo fato do Gabriel Barbosa estar no elenco do Cruzeiro. E aí vem um técnico de fora, um pensamento bacana, vindo do Pedrinho BH, do Alexandre Matos, trazer um técnico internacional, trazer um técnico estrangeiro, foi muito interessante e diferente do que a gente via aí dos últimos anos, né, desses times e principalmente o Cruzeiro. O que esperar de Jardim? Bom, é um bom técnico. Ele fez um trabalho muito bom no Mônaco. Você lembra do Mbappé? Então, ele chegou a ser técnico do Mbappé. Ele foi o primeiro técnico do Mbappé, aliás, lá em 2017, quando o Mbappé surge. E aí aquele time celeste do Mônaco, com Bernardo Silva, o próprio Mbappé, o Falcão Garcia. Tínhamos também ali outros jogadores, né, muito bons, uma geração incrível que o Mônaco montou. Tinha o Bakayoko no meio campo, que acabou não sendo aquele cara que se esperava, mas estava ali. Um time muito bom do Mônaco mesmo, que chega à semifinal da Champions League daquele ano, perdendo para Juventus nas semifinais, e aí teve a final Juventus e Real Madrid. Esse time, por exemplo, eliminou o Manchester City do Pep Guardiola. Tempos diferentes, era um Manchester City não como é hoje, tão consolidado como é hoje, mas era um Manchester City já com De Bruyne, com Sané, com Sterling, com Agüero, era um time bem interessante. E eles eliminaram o City no Etihad, em Manchester. E o Mbappé destrói o jogo com o Falcão Garcia, era um time muito bem feito. E o Léo Jardim era técnico daquele elenco e foi muito bacana de se ver. Depois daquilo, ele vai para a Arábia. Ele treina o Al Hilal por um tempo, aí ele passa pela Arábia, pelo Catar, passa pelos Emirados Árabes, ele fica bastante tempo ali. E agora, depois desse período aí de Arábia, fazendo um dinheiro, a gente imagina, né? Ele volta para um bom cenário do futebol, que é o futebol brasileiro. Provavelmente ele mirando aí uma alavanca para ir voltar para Portugal, alguma coisa assim, né? Ele que é português, já treinou clubes em Portugal também, começou lá. Então, o principal trabalho dele para mim é o do Mônaco em 2017, que ele vai muito bem, leva o Mônaco, conduz o Mônaco à semifinal. O que a gente conhece do Léo Jardim, como ele joga? Ele gosta de jogar num 4-4-2, tendo dois atacantes rápidos, se a gente se basear naquele time do Mônaco e nos outros times que ele montava. Ou se não, um 4-3-3. Mas ele sempre gosta de um atacante um pouco mais referência e de outro atacante mais veloz. Pô, vamos dar um exemplo, Gabigol e Caio Jorge. O Gabigol é um jogador um pouco mais móvel ali, o Caio Jorge pode fazer a função de centroavante bem, ou se não um próprio Bolazier e Caio Jorge, Bolazier e Gabigol, que são jogadores que se complementam, assim como Gabigol e Pedro em 2022, por exemplo. Então é mais ou menos assim que ele funciona, ele gosta também de pontas muito rápidos, e é um time que funciona muito bem em transição. O Jardim gosta de fazer times muito bem funcionais em transição rápida da defesa para o ataque. Então, a expectativa é a melhor possível. Óbvio, vai ter que ter tempo para trabalhar, porque não é fácil ajustar um time do Cruzeiro ali com um elenco novo praticamente para essa temporada. Os jogadores não se conhecem, precisa de tempo, assim como não deu pro Fernando Diniz, vai precisar. Ele gosta de sair jogando, mas não vai ser aquela loucura do Fernando Diniz. Vão fazer um perde-pressiona interessante. Sim, ele gosta desse perde-pressiona, gosta de puxar contra-ataques muito velozes e gosta também de propor o jogo, de pressionar sempre. A expectativa para mim é a melhor possível. Eu acho que a diretoria do Cruzeiro finalmente acertou demais em alguma coisa e tá de parabéns.
expectativa muito boa que o Jardim aí possa render bons frutos e explorar potencial que a gente sabe que tem ali de Gabriel Barbosa, de Dudu, de outros jogadores, de Marquinhos também, que foi contratado ao Arsenal, né? Tá emprestado agora. O Matheus Pereira vai ser o cerebral desse time, sem dúvidas, assim como era o Bernardo Silva naquele Mônaco. Então a expectativa é a melhor possível. Quero saber o que você acha? Deixa nos comentários a sua opinião sobre essa contratação. Até a próxima e evoluindo sempre.